Olá, eu me chamo Luciano Carlos Cunha e nessa apresentação eu vou abordar primeiro quais são os argumentos centrais na discussão sobre a consideração moral dos animais não humanos e em seguida eu vou abordar duas questões que têm sido discutidas apenas nos últimos anos dentro da ética animal, que são a questão do sofrimento dos animais selvagens e a questão de como a gente conseguir fazer um ativismo de maneira eficiente, de modo a causar o maior bem possível. Tomemos como exemplo da situação dos animais não humanos o fato de eles serem, por exemplo, utilizados como recursos nas mais diversas áreas, sendo a mais notável delas o uso de animais para consumo. Bom, qual é a questão ética que surge dessa situação? É que, por exemplo, a imensa maioria das pessoas consideraria completamente inaceitável fazer a mesma coisa com membros da espécie humana. Mas, ao mesmo tempo, a imensa maioria das pessoas considera que não há nada de errado em fazer isso com os animais não humanos. Para alguém conseguir justificar essa posição, teria que explicar por que seria errado fazer isso com humanos e, ao mesmo tempo, não seria errado fazer isso com animais não humanos. Como exemplo dessa disparidade de julgamento, podemos citar que, em relação à exploração animal, é dito que uma das razões para a pessoa, por exemplo, deixar de consumir produtos de origem animal seriam razões indiretas, por exemplo, de preocupação com o meio ambiente ou de preocupação com a própria saúde de quem vai consumir os animais. Contudo, se as vítimas fossem humanas, muito provavelmente não se diria a mesma coisa. Por exemplo, não se diria que a razão pela qual seria errado escravizar e matar para consumir membros da espécie humana que pertenceriam a determinada raça, por exemplo, que o erro com isso estaria num possível impacto ambiental negativo dessa exploração ou no risco para a saúde do próprio explorador. Isso seria considerado inaceitável. Como um outro exemplo, podemos citar que na atualidade um número crescente de pessoas já considera o racismo como algo completamente injustificável, mas não pensa assim em relação ao especismo. Por exemplo, essas pessoas se sentem ofendidas se compara o sofrimento de animais não humanos com o sofrimento de animais humanos. Então, o que precisa ser discutido é se existe ou não justificativa para se manter essa disparidade. Passemos então a discutir as defesas do especismo, e uma primeira defesa diz o seguinte: olha, o racismo é errado porque as vítimas são humanas e o especismo não é errado porque as vítimas não são humanas. Ou seja, o que essa defesa mantém é que é o próprio fato de alguém pertencer à espécie humana que torna esse alguém digno de consideração. Bom, o problema grave com esse argumento é que ele comete a falácia conhecida como petição de princípio, ou seja, ele já assume aquilo que ele se propõe a provar, porque ele realmente não explica nada. Então, se alguém vai defender que apenas os humanos importam, ou que importam em maior grau, tem que explicar o que haveria nos humanos de especial que poderia fundamentar essa diferença de consideração. Outra forma de defesa muito comum do especismo é manter que os humanos importariam em maior grau, ou apenas os humanos importariam, porque eles teriam uma série de características que alegadamente estariam ausentes nos animais não humanos. Dentre as características mais citadas estão a posse da razão, ter um senso de justiça, possuir uma linguagem, ser capaz de reivindicar e respeitar direitos e ter algumas relações como, por exemplo, de solidariedade mútua. Um grande problema com esse argumento é que é simplesmente falso que todos os humanos possuam essas características. Existem humanos que, devido à idade, por exemplo, os bebês e as crianças muito pequenas, ou por motivo de algum acidente ou doença que afete as capacidades cognitivas, que não possuem aquelas habilidades. E parece que ainda assim nós devemos uma igual consideração a esses humanos. Então, se a falta dessas características nos humanos não pode ser uma razão que justifique tratá-los pior, então não pode isso ser um argumento para justificar tratar pior os animais não humanos. Outra defesa comum do especismo é manter que o especismo estaria justificado por ser alegadamente um comportamento natural. Essa ideia de que aquilo que é natural seria relevante para responder o que é justo ou injusto, muitas vezes é assumida por ambos os lados do debate. Então, por exemplo, muitas vezes é dito que comer animais estaria justificado porque temos dentes caninos.
e às vezes se responde que não estaria justificado porque não conseguimos cortar a carne sem ferramentas. Bom, quando isso acontece, embora ambos os lados do debate cheguem a conclusões opostas, eles estão se baseando na mesma premissa, que é essa ideia de que aquilo que é natural deveria determinar o que é justo ou injusto. Mas é exatamente essa premissa que é cheia de problemas, que é completamente insustentável. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos supor, por exemplo, que os humanos tivessem uma tendência natural para torturar bebês. Bom, isso não parece que tornaria justo essa prática. Bom, se é assim, então parece que aquilo que é natural não é relevante para saber o que é justo ou injusto. Bom, o que se quer dizer com o termo natural? Né? Quando a gente faz essa pergunta, aí mesmo que a gente vê que esse critério é totalmente irrelevante para saber o que é justo ou injusto. Normalmente, o que se quer dizer com o termo natural, a ação natural, seria aquele tipo de ação que é possível de ser feita sem deliberação. Por exemplo, nesse sentido, espirrar e dormir seriam ações naturais, enquanto que, por exemplo, projetar uma casa não seriam. Então, mas se é assim, parece que isso é completamente irrelevante para se saber o que é justo ou injusto, até porque, nesse sentido, a ação natural seria aquela feita por mero impulso, e não aquela baseada em justificativas. Em outras vezes, o que se quer dizer com ação natural é aquele tipo de ação que cumpre uma função biológica. Mas, novamente, se é isso que se quer dizer com uma ação natural, é completamente irrelevante para estabelecer o que é justo ou injusto. Por exemplo, se fosse relevante para saber o que é justo ou injusto, teríamos que dizer que é justo se um estuprador estupra sua vítima e a engravida, porque isso cumpre a função biológica da reprodução. Mas, se não justifica, como parece claramente o caso de não justificar, então não se pode dizer que o especismo é justo por se tratar de uma prática natural. Até agora nós vimos várias defesas do especismo e vimos que todas elas têm sérios problemas. E agora eu vou apresentar 3 argumentos a favor da consideração moral dos seres sencientes, independentemente de espécie. O primeiro desses argumentos é conhecido como o argumento da relevância. O argumento da relevância mostra que a única coisa que realmente é capaz de explicar o motivo pelo qual devemos respeitar humanos implica, ao mesmo tempo, necessariamente, que devemos o mesmo respeito a todo e qualquer ser senciente, ou seja, todo e qualquer ser capaz de ter experiências positivas e negativas, independentemente de espécie. O argumento da relevância, na sua primeira parte, mantém que, para uma decisão estar justificada, ela tem que estar baseada num critério que seja relevante para aquilo que ela visa responder. Então, por exemplo, o fato de alguém estar gravemente doente é certamente relevante para ser aceito em uma emergência de um hospital, por exemplo. E o fato de alguém estar em condições de saltar 7 metros é certamente relevante para saber se esse alguém deve ser aceito numa equipe de atletismo. Mas, se os critérios fossem trocados, por exemplo, se alguém adotasse o critério estar gravemente doente para aceitar alguém numa equipe de atletismo, ou estar em condições de saltar 7 metros para aceitar alguém numa emergência do hospital, esse alguém estaria se baseando no critério irrelevante. Então, esse argumento é importante porque várias pessoas têm a ideia de que, em se tratando de questões éticas, qualquer critério é igualmente arbitrário. E esse argumento mostra claramente que não é o caso. Né? Existem critérios que são arbitrários e outros não. Então, a segunda parte do argumento da relevância pergunta o que seria relevante para a consideração moral, ou seja, para determinar que tipos de seres a gente deve respeitar. Então, para responder essa pergunta, é útil perguntarmos pelo seguinte: por que alguém precisaria de consideração moral? Devemos consideração moral aos humanos é porque eles são passíveis de ser prejudicados ou beneficiados. Mas isso implica automaticamente que devemos consideração a todo e outro qualquer ser capaz de ser prejudicado e ou beneficiado. A terceira parte do argumento da relevância, então, pergunta o que é relevante para alguém ser passível de ser prejudicado e ou beneficiado. Então, primeiro de tudo, precisa existir alguém, ou seja, precisa existir um indivíduo. E esse indivíduo precisa reconhecer certos estados como positivos e outros como negativos, ou seja, precisa ser capaz de experiências, precisa ser capaz de experimentar certos estados como positivos e outros como negativos. Em resumo, precisa ser o que chamamos de um ser senciente.
A senciência é o que distingue aqueles objetos que são algo daqueles que são alguém, que são indivíduos, ou seja, que tem uma perspectiva de primeira pessoa. Em resumo, o argumento da relevância mostra que a única maneira plausível de explicar por que devemos respeitar humanos é apelando ao fato de que os humanos são passíveis de ser prejudicados e ou beneficiados, mas então, por coerência, isso implica que temos exatamente as mesmas razões para dar consideração a todo e outro qualquer ser capaz de ser prejudicado ou beneficiado, que são os seres sencientes, independentemente de espécie. Existem pessoas que aceitam que os animais não humanos devem receber consideração moral, mas defendem que não seria injusto dar uma consideração maior a humanos. Então existe um segundo argumento, que é o argumento da igual consideração, que também aponta que essa posição também não é justificável. Basicamente, o que o argumento da igual consideração diz é que se as razões para se considerar o bem de alguém existem porque esse alguém é passível de ser prejudicado e beneficiado, então a força dessas razões tem de depender da magnitude dos prejuízos e benefícios, e não de quem é o portador, de quem receberia esses prejuízos e benefícios. Isso mostra então que diante de níveis de prejuízos e benefícios similares, em humanos e não humanos, não existe justificativa para dar uma importância maior para o prejuízo ou benefício sobre os humanos. E o argumento da igual consideração tem ainda uma segunda implicação, que é a seguinte: bom, se a força das razões para se evitar um prejuízo ou para se buscar um benefício depende da magnitude desse prejuízo e desse benefício, então nós temos razões mais fortes para evitar o prejuízo maior e razões mais fortes para buscar o benefício maior. Bom, independentemente de sobre quem vai recair esses prejuízos ou benefícios, então isso significa que toda vez que tenhamos que escolher entre ou causar um prejuízo menor a um indivíduo humano ou um prejuízo maior a um indivíduo não humano, as razões para evitar o prejuízo sobre o indivíduo não humano são mais fortes. É por essa razão que é completamente equivocada aquela posição que mantém que não devemos comparar racismo com especismo. A única forma de explicar o erro com o racismo é mostrar que trata-se de uma violação do princípio da igual consideração. Só que, uma vez que entendemos o erro com o racismo, percebemos que uma implicação é que temos que rejeitar igualmente o especismo e que são, ambos, formas de discriminação igualmente inaceitáveis. Existe um terceiro argumento que também explica o porquê de o especismo ser injusto, que é o argumento da imparcialidade. O que o argumento da imparcialidade diz é que, para uma decisão ser justa, ela tem que ser possível de ser defendida sob condições de imparcialidade. Como que sabemos quando é que estamos sob condições de imparcialidade? Existem no mínimo duas maneiras. Uma delas é se continuaríamos a manter que aquela decisão é justa se fôssemos nós os afetados por essa decisão. Uma segunda maneira é se continuaríamos a manter que essa decisão é justa se não soubéssemos se seremos prejudicados ou beneficiados por ela. Uma vez que os humanos só defendem as práticas especistas porque sabem que não serão eles próprios as vítimas dessas práticas, e uma vez que não defenderiam o especismo se não soubessem a que espécie pertenceriam, isso mostra que o especismo é tendencioso e, portanto, ele é injusto porque fere um requisito fundamental da justiça, que é a imparcialidade. Aquilo que devemos aos animais não humanos não se trata de uma questão de gosto pessoal, se trata de uma questão de justiça. É muito comum a posição que defende que a questão sobre decidir consumir animais ou não deveria ser uma opção pessoal e que então ninguém estaria justificado a impor respeitar os animais não humanos. Um problema óbvio com esse tipo de posição é que os seus proponentes não defendem a mesma coisa quando os humanos são afetados. Por exemplo, eles não defendem que outras pessoas estão autorizadas e justificadas a assassiná-los e que isso seria uma questão de gosto de cada um e que todos os direitos humanos deveriam ser suspendidos, por exemplo. Então, é só devido à vigência da visão especista que esse tipo de posição é defendida e é levada a sério. Muitas pessoas defendem que, enquanto é errado infligir sofrimento sobre os animais não humanos, não haveria nada de errado em matá-los desde que sem causar sofrimento, porque,
Na visão dessas pessoas, os animais não humanos não seriam prejudicados com a morte devido a supostamente serem incapazes de entender o que é a morte, de ter medo de morrer e de fazer planos para o futuro. Essa visão é equivocada porque a maneira mais adequada de explicar o dano da morte implica que não é necessário entender o que é a morte e ter medo da morte para ser prejudicado com a morte. Então, essa objeção ela confunde ser prejudicado com ter consciência do prejuízo que sofrerá. Uma maneira amplamente aceita de explicar o motivo pela qual a morte é um dano é que ela impede aquelas experiências positivas que alguém teria caso não morresse. Então, para investigarmos em que situações a morte é um dano, basta vermos se a vida daquele indivíduo conteria uma quantidade tal de experiências positivas sobre negativas, na qual faria sentido dizer que é melhor ele continuar vivo do que morrer. Então, isso implica que todo ser senciente com uma vida minimamente significativa pela frente seria prejudicado se morresse, independentemente de entender o que é a morte e de ter medo de morrer ou de ter preferências orientadas para o futuro, etc. Uma das objeções mais comuns à consideração dos animais não humanos é o que é conhecido como objeção das plantas. Basicamente, a objeção diz que se for errado matar animais não humanos, também é errado matar plantas e outros seres não sencientes, e que então estaríamos justificados a escolher matar qualquer um que bem entendêssemos, porque tudo seria igualmente ruim. O principal problema com essa objeção é que ela parte do pressuposto de que o dano da morte está na perda da vida biológica. E como vimos antes, não é assim. A morte é um dano porque impede o desfrute daquelas experiências positivas que alguém teria se não morresse. Então, no caso de um organismo vivo, mas que não é senciente, não haveria dano da morte, porque aquele organismo não seria capaz de experimentar coisa alguma. Não há alguém que vive aquela vida. É importante não confundir o que foi defendido aqui com um ponto de vista ambientalista. O que foi defendido aqui é que o bem de cada ser senciente individualmente importa devido a serem capazes de sofrer e desfrutar e por isso serem capazes de ser prejudicados e beneficiados. O que a imensa maioria das perspectivas ambientalistas defende é que devemos nos preocupar em preservar espécies, a entidade abstrata ou ecossistemas e não garantir o bem dos animais individualmente. Então, é importante perceber que essas duas visões defendem coisas completamente opostas. Enquanto o que foi defendido aqui é que o bem de cada ser senciente importa individualmente, o que o ambientalismo defende é que não há nada de errado em prejudicar os animais não humanos, causando sofrimento ou morte, desde que isso não extingua a espécie ou desde que isso não ameace ecossistemas, por exemplo. Então, é importante ter em mente que quando se fala sobre o debate em relação à preservação do meio ambiente, perguntar de que modo gostaríamos que ele fosse preservado. O que o ambientalismo defende não é que ele seja mantido da forma que mais beneficie os seres sencientes que estão ali inseridos. Na verdade, o que o ambientalismo defende é que certos aspectos do ambiente devem ser mantidos, independentemente disso ser benéfico, indiferente ou mesmo prejudicial, ou mesmo muito prejudicial para os animais não humanos. Agora, se por outro lado aceitamos que os seres sencientes devem receber consideração, então nossa meta deveria ser deixar o meio ambiente da maneira que mais beneficie os animais ali inseridos. O foco da imensa maioria das pessoas que se preocupa com os animais não humanos tem sido os danos que eles padecem em decorrência da exploração por parte de humanos. Isso é compreensível porque a quantidade de animais que sofrem e morrem devido à exploração é gigantesca e o dano individualmente também. Contudo, a imensa maioria dos ativistas não sabe que os animais não humanos são também altamente prejudicados em quantidades gigantescas devido aos próprios processos naturais. E é disso que vamos falar agora. Algumas pessoas mantêm que deveríamos nos preocupar apenas com os danos que os animais não humanos padecem em decorrência de práticas humanas. Contudo, uma vez que consideramos moralmente os seres sencientes, ou seja, uma vez que o bem deles realmente nos importa, não faremos essa distinção sobre se a origem do dano que eles padecem decorre de práticas humanas ou se decorre de processos naturais, como, por exemplo, doenças, acidentes e desastres naturais. A razão pela qual devemos evitar causar um dano com nossas práticas, por exemplo, causar sofrimento ou morte, é porque um dano é algo negativo, é algo que prejudica aquele que sofrerá o dano. Bom, mas se é assim, se essa é a razão para evitarmos causar dano com nossas ações,
igualmente temos razões para tentar evitar com que esses indivíduos sejam prejudicados por processos naturais, porque os danos causados por processos naturais são igualmente negativos para as suas vítimas. Se as razões para prevenirmos um dano existem porque danos são algo negativo para as suas vítimas, então a força dessas razões tem de depender da magnitude do dano, ou seja, por exemplo, em se tratando do sofrimento, da sua intensidade e da sua duração. E isso mostra então que toda vez que a magnitude do dano de origem natural for maior, ou que for possível evitar uma quantidade maior de dano com a mesma quantidade de recurso de um dano natural em comparação ao dano antropogênico, então que teremos razões mais fortes para preferir evitar o dano natural. Não por ser natural, mas porque, desse modo, seríamos mais eficientes em prevenir dano. Muitas pessoas não consideram importante essa questão por acreditarem que, se os humanos pararem de prejudicar os animais que vivem na natureza com as suas práticas, então que a vida dos animais será minimamente significativa em decorrência dos processos naturais. Infelizmente, a realidade não é assim. A maneira como ocorrem os processos naturais já faz com que o sofrimento prevaleça nas vidas da imensa maioria dos animais na natureza. Isso ocorre devido a estarem em condições onde frequentemente prevalece a subnutrição, fome e sede, proliferação de doenças e ferimentos devido a, por exemplo, acidentes ou relações antagônicas, conflitos com outros animais ou, por exemplo, parasitismo, e também ocorrências de desastres naturais, condições meteorológicas adversas e o que resulta, frequentemente, em estresse psicológico, além da morte e o sofrimento físico. A maioria das pessoas reconhece que os animais que vivem na natureza passarão por episódios de sofrimento, mas acreditam que esses são episódios isolados e em vidas que são minimamente significativas na maior parte do seu tempo. Isso acontece porque, quando as pessoas pensam no animal na natureza, tendem a pensar em animais que não são representativos da vida padrão dos animais da natureza. Ou seja, a imensa maioria das pessoas tende a pensar em mamíferos ou algum outro vertebrado e, principalmente, pensam em adultos. Esses são os tipos de animais que não são a imensa maioria, não são a vida padrão dos animais que vivem na natureza. Devido a terem em mente animais que não são representativos da vida padrão na natureza, a maioria das pessoas pensa que aqueles animais que têm vidas repletas de sofrimento são em quantidade pequena, por exemplo, comparado com a quantidade de animais que é vítima da exploração. Infelizmente, na realidade, se dá o contrário. As vidas da imensa maioria dos animais que nascem na natureza são repletas de sofrimento e a quantidade de animais que passa por essa situação, por esse destino, é incrivelmente, gigantescamente maior do que a quantidade de animais explorados. Isso se dá principalmente devido ao modo como ocorre a dinâmica populacional. A imensa maioria dos animais que nascem na natureza morre logo depois do nascimento, ou seja, eles nascem apenas para experimentar a dor de uma morte lenta e dolorosa, geralmente de fome ou sendo comido vivo por outro animal. A imensa maioria das espécies de animais se reproduz maximizando os filhotes. Então, por exemplo, em populações estáveis, de ninhadas que vão desde dezenas, centenas, milhares, milhões e até muitos milhões de filhotes, dependendo aí da espécie, a média de sobreviventes é geralmente de um descendente por progenitor. Quando as pessoas pensam em um animal na natureza, elas tendem a pensar em animais que não são representativos da vida padrão na natureza, porque tendem a pensar em animais de grande porte, por exemplo, um mamífero, e principalmente porque tendem a pensar em adultos, ou seja, tendem a pensar naqueles animais que não se reproduzem dessa maneira, que são a imensa minoria, e tendem a pensar nos adultos, ou seja, naqueles poucos que escaparam da morte anterior à maturidade sexual e que ainda assim vão ter que enfrentar uma situação repleta de escassez, doenças, parasitismo e etc. Parece que a oposição a essa proposta de ajudar os animais da natureza surja não porque envolva uma intervenção na natureza, nos processos naturais ou nos ecossistemas naturais, mas porque a meta é ajudar os animais não humanos. Isso porque existe uma ampla gama de intervenções na natureza, em processos naturais ou em ecossistemas naturais, que são amplamente aceitas, desde que a meta final seja ou beneficiar os humanos ou atingir metas ambientalistas. Por exemplo, ninguém diria que os humanos estão sendo arrogantes caso visem se proteger de epidemias ou de doenças naturais. E qualquer aceitação de que
está correto que os humanos sobrevivam implica em aceitar uma intervenção massiva na natureza, porque é necessário para a construção de moradias, para a prática da agricultura e etc. E, por exemplo, a intervenção na natureza para proteger espécies ameaçadas ou ecossistemas é também amplamente aceita. E ajudar os animais na natureza que são vítimas de danos naturais é amplamente aceito desde que a meta final não seja o próprio bem dos animais. Por exemplo, a vacinação de animais contra a raiva é praticada já há muitas décadas e é amplamente aceita, claro, porque a meta é proteger os humanos do contágio ou preservar espécies em extinção. Então, as pessoas que dizem que são contra ajudar os animais na natureza, que são vítimas de processos naturais, porque isso envolveria uma intervenção na natureza, o real motivo de sua objeção não é esse, e sim porque a meta da intervenção, nesse caso, seria beneficiar os animais. Outra objeção frequente à proposta de ajudar os animais na natureza que são vítimas dos processos naturais é dizer o seguinte: ora, mas é assim que a natureza é, esse é o modo como a natureza funciona, é assim que sempre foi, etc. Bom, então, a conclusão que as pessoas que endereçam essa objeção retiram é que, porque uma coisa é de tal maneira, ou porque sempre foi de tal maneira, então que o correto é manter essa coisa da maneira que já é. O grave problema com esse argumento é justamente deduzir aquilo que deveria ser, aquilo que é justo, aquilo que é bom, que é correto, a partir de uma constatação do modo como uma coisa é. Por exemplo, segundo esse argumento, então teríamos que dizer que, bom, a escravidão humana funciona assim, 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 ela sempre foi assim, assim, assado, e então por isso não deveríamos combatê-la. Poderia-se dizer então a mesma coisa do Holocausto nazista, por exemplo. Obviamente que quando as vítimas são humanas, todo mundo percebe o absurdo com esse tipo de argumentação, mas não percebe o absurdo quando as vítimas são não humanas, justamente devido à ampla presença do especismo antropocêntrico. Outra objeção à proposta de ajudar os animais na natureza que são vítimas de processos naturais seria acusar essa proposta de estar impondo valores antropocêntricos aos animais não humanos, ou pelo menos de estar antropomorfizando os animais não humanos. Essa objeção só faria sentido se os animais não humanos não tivessem, por exemplo, o interesse em não sofrer. Mas, obviamente que eles possuem o interesse em não sofrer, justamente porque eles são capazes de experimentar o sofrimento, e o sofrimento é uma experiência negativa. Quem está impondo valores antropocêntricos ou antropomorfizando os animais é quem acredita que aquilo que é natural deveria ser mantido independentemente de ser altamente prejudicial para os animais não humanos, porque não existe nenhum animal não humano que tenha essa crença. Provavelmente a objeção mais interessante à proposta de ajudar os animais que são vítimas de danos naturais é a preocupação que possam ocorrer desdobramentos negativos de consequências em longo prazo. Contudo, essa preocupação, o que ela mostra? Ela mostra que as intervenções para ajudar os animais na natureza devem ser bem planejadas. A ideia de que não fazer nada teria provavelmente melhores consequências parece surgir daquela visão idílica, romantizada do que é a vida na natureza. Como vimos, essa visão é falsa, então não podemos deduzir que não fazer nada teria melhores consequências. Alguém poderia dizer que uma razão para se pensar que não tentar ajudar teria melhores consequências é a ideia de que, se não fizermos nada, o que decorre dos processos naturais é o que é comumente chamado como equilíbrio ecológico, entendido normalmente como uma estabilização na proporção das populações de diversas espécies em um ecossistema. Existem basicamente dois problemas com esse argumento. O primeiro é que dos processos naturais não decorre essa estabilidade que as pessoas têm em mente. O que decorre é uma flutuação, por vezes gigantesca, entre o crescimento e o decréscimo das diversas populações de predadores e presas, por exemplo, em um ecossistema. O segundo problema com esse argumento, e o mais grave, é a crença de que, de uma estabilidade populacional, podemos deduzir então que aquela situação é minimamente boa para os animais. Como vimos antes, em situações onde uma espécie tem a sua população estável durante certo período de tempo, podemos deduzir que, em média, um único descendente por progenitor sobrevive à maturidade sexual e substitui o membro da geração anterior. E levando em conta que a imensa maioria dos animais tem aí ninhadas que vão de dezenas, centenas, milhares, milhões, muitos milhões, dependendo da espécie, então são situações que são equilibradas no sentido populacional, mas que também é maximizada a quantidade de animais que nasce apenas para sofrer intensamente e morrer pouco depois. Outra objeção seria reconhecer que toda essa questão é importante, mas dizer que não deveríamos nos preocupar com isso porque não há o que pode ser feito para minimizar esses danos.
É bastante compreensível que a maioria das pessoas tenha esse tipo de objeção, porque a maioria das pessoas não sabe das coisas que estão sendo feitas já há muito tempo que minimizam esses danos naturais que os animais não humanos padecem. Apesar de, na maioria desses casos, a meta por trás da ajuda seja antropocêntrica ou ambientalista, os animais acabam se beneficiando também. E isso já é suficiente para mostrar que é falso, que não é possível fazer nada para prevenir ou minimizar os danos naturais. A objeção à proposta de prevenir os danos naturais sobre os animais não humanos é muito mais ideológica do que devido a razões de impedimento tecnológico, porque, como vimos, quando a meta é antropocêntrica ou ambientalista, os humanos estão prontamente dispostos a pesquisar maneiras de intervir na natureza, inclusive quando isso beneficia os animais. Por exemplo, pesquisas muito recentes, acredito que em 2018, na Universidade de Helsinki, mostraram que é possível vacinar toda uma colônia de insetos, por exemplo, de abelhas, vacinando apenas a rainha. Ou seja, vacinando a rainha, os próximos filhotes todos já nasceriam vacinados. Isso mostra que se já com uma motivação antropocêntrica ou ambientalista já se descobriu formas de prevenir e minimizar os danos naturais, então muito mais poderia ser descoberto se houvesse uma motivação por garantir o bem dos próprios animais, uma preocupação com os próprios animais. Então, muito mais poderia ser pesquisado sobre, por exemplo, que tipos de vegetação ou que tipos de relações ecossistêmicas têm uma tendência a fazer com que haja maior ou menor grau de sofrimento ou de mortes prematuras em longo prazo para todos os animais sencientes inseridos em determinado local. É muito importante ter em mente que a proposta de ajudar os animais que vivem na natureza não está em conflito com o conhecimento científico das áreas da biologia e da ecologia, por exemplo. É importante ter em mente a distinção entre o conhecimento científico e as metas que se visa realizar aplicando esse conhecimento. A proposta de ajudar os animais na natureza precisa dos conhecimentos das ciências da biologia e da ecologia para conseguir fazer modos de intervenção, de ajuda seguros. O que acontece é que até agora esses conhecimentos da biologia e da ecologia têm sido utilizados para realizar quase sempre metas antropocêntricas ou ambientalistas. E muito mais se saberia sobre como os animais são afetados negativa ou positivamente pelos processos naturais se houvesse uma preocupação com os animais enquanto indivíduos. É por essa razão que vários pesquisadores e organizações têm defendido a importância da criação e o desenvolvimento de um campo de pesquisa que seria chamado de biologia do bem-estar. A biologia do bem-estar estudaria o modo como os seres sencientes são afetados em seus ambientes em relação ao seu bem-estar, ou seja, ao que é positivo ou negativo para eles enquanto indivíduos, e não enquanto exemplares de espécies e populações, por exemplo. Um exemplo de organização que faz um trabalho nesse sentido e apoia trabalhos em biologia do bem-estar é a ética animal. A ética animal visa divulgar a consideração pelos seres sencientes em geral e, portanto, luta pelo fim de todas as práticas especistas, mas defende também que os animais não humanos deveriam ser ajudados independentemente de se o que lhes ameaça são práticas humanas ou processos naturais. Apenas recentemente teve início uma preocupação e um debate sobre como causarmos o maior bem possível, ou seja, como sermos eficientes em nosso ativismo, seja em termos de que estratégias seguir e que causas eleger como prioritárias. Isso porque, se poderíamos causar um bem maior, não existe razão para escolher causar um bem menor. Contudo, a visão predominante ainda é de que, quanto a estratégias de ativismo, desde que se faça alguma coisa, tudo é igualmente válido. E, em termos de escolha de quais causas apoiar e quais problemas priorizar, ainda a visão predominante é de que devemos escolher aquela causa que sentimos mais simpatia. Contudo, se nossa meta é causar o maior bem possível, nós não podemos pensar dessa maneira. Temos que pensar em termos de que critérios adotar para produzir o maior bem possível, tanto na escolha de que estratégias adotar, quanto em que problemas priorizar. O primeiro desses critérios é a escala de dano, que diz que quanto pior for uma situação, mais urgente é resolver essa situação e, portanto, mais importante é a causa que busca resolver esse problema. Existem, obviamente, divergências sobre como medir o quão ruim é uma situação, mas existem dois critérios que são amplamente aceitos. O primeiro deles é a quantidade de vítimas. Quanto maior a quantidade de vítimas, pior é uma situação. O segundo desses critérios é
quão ruim é a situação de cada vítima individualmente. Quanto pior for, pior é o problema. Esses dois critérios na medição da escala de dano podem caminhar na mesma direção em certos casos. Por exemplo, quando o problema que apresenta a maior quantidade de vítimas é também o problema em que as vítimas estão na pior situação individualmente. Mas, em outros casos, esses critérios podem conflitar. Por exemplo, o problema que apresentar a maior quantidade de vítimas não ser o problema em que as vítimas estão na pior situação individualmente. Então, quando isso acontece, nós temos que comensurar os dois parâmetros. Ou seja, nós temos que pensar no quão pior tem que ser a situação daquela minoria que está na pior situação para que o problema que as afeta tenha prioridade. E temos que pensar no quão maior precisaria ser a quantidade de vítimas que não estão numa situação tão ruim para que o problema que as afeta tenha prioridade. Um segundo parâmetro relevante seria a tratabilidade do problema. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro o que esse critério visa apontar. O problema A apresenta 900 vítimas e o problema B, 500 vítimas. Todas as vítimas, seja do problema A ou do problema B, estão com o mesmo nível de sofrimento. Se nos guiássemos apenas pela escala de dano, deveríamos escolher tratar as vítimas do problema A. Contudo, imaginemos que, em relação às 900 vítimas do problema A, nós não conseguiríamos fazer nada por 500 delas. Seria possível ajudar somente 400 delas. E, com a mesma quantidade de recursos, em relação às vítimas do problema B, que são 500, conseguiríamos ajudar 450 delas. Então, se nos guiássemos somente pela escala de dano, nesse caso, produziríamos um bem menor. E, se levássemos em conta a tratabilidade do problema, conseguiríamos ajudar uma maior quantidade de vítimas com a mesma quantidade de recursos. O terceiro desses critérios é o grau com que o problema é negligenciado. Ou seja, quanto mais negligenciado for um problema importante, mais fortes as razões para darmos prioridade a esse problema. Isso porque, se um problema lida com uma situação muito ruim, mas já existem muitos outros indivíduos preocupados em resolver esse problema, é mais provável que esse problema seja resolvido sem a nossa ajuda do que outros problemas importantes que não há quase ninguém preocupado em resolver. Por fim, o último desses critérios é o mais importante, que é o grau de efetividade na ajuda, que é um resultado de se considerar todos os outros 3 parâmetros e levando em conta também a quantidade de recursos gastos. Vamos supor agora que nós temos um problema C e um problema D. O problema C apresenta 100 vítimas com um nível de sofrimento de menos 50 em cada vítima. E o problema D apresenta 90 vítimas, ou seja, 10 a menos do que no problema C, e cada vítima tem um sofrimento de menos 40. É um sofrimento um pouco menos intenso do que o das vítimas do problema A. Bom, se levássemos em conta a escala de dano, teríamos que priorizar o problema C, porque ele apresenta uma maior quantidade de vítimas, 100 vítimas, e elas estão todas numa pior situação do que as vítimas do problema D. Contudo, imaginemos que com uma mesma quantidade de recursos, nós temos que escolher ou passar todas as vítimas do problema C para menos 49, elas estão em menos 50, ou seja, é um alívio muito leve, ou passar com a mesma quantidade de recursos todas as vítimas do problema D para menos 1, ou seja, um alívio considerável, porque elas estão em menos 40. Então, se escolhermos, nesse caso, priorizar o problema D, conseguimos então produzir um bem maior com a mesma quantidade de recursos. Uma vez que levamos em conta esses critérios para se determinar a importância de um problema e a efetividade na ajuda, é que vemos que a situação dos animais não humanos cumpre todos esses requisitos de prioridade. Em primeiro lugar, porque a escala de dano é enorme, é gigantesca, não existe outro problema comparável. Além disso, devido à prevalência do especismo antropocêntrico, a situação dos animais não humanos é amplamente negligenciada. Então, ela cumpre outro dos critérios de prioridade. E, além disso, com a mesma quantidade de recursos, geralmente é possível ajudar uma quantidade imensamente maior de animais não humanos do que de humanos. Por exemplo, se pegarmos novamente o problema dos danos naturais, esterilizar um único animal que se reproduz maximizando a quantidade de filhotes evita uma quantidade de mortes gigantesca por si só. Existem também outros critérios que são amplamente reconhecidos como vieses, ou seja, eles parecem importantes para se medir a importância de um problema ou a efetividade de uma estratégia, mas não são. Um desses
vieses é a insensibilidade ao alcance. A insensibilidade ao alcance consiste em que, quando comparamos quantidades muito grandes, tendemos a não perceber a diferença de magnitude entre elas. Vamos dar um exemplo da própria causa animal. Normalmente, os ativistas, quando querem dizer a quantidade de animais que são mortos anualmente para consumo, dizem que 60 bilhões de animais são mortos anualmente para consumo. Contudo, isso é levar em conta somente os mamíferos e aves. A quantidade de peixes e outros animais aquáticos que são mortos anualmente para consumo gira em torno de 1 a 3 trilhões. Bom, se compararmos 60 bilhões com 1 trilhão, nós temos 6%. 60 bilhões é só 6% de 1 trilhão. E se compararmos com 3 trilhões, 60 bilhões é apenas 2% de 3 trilhões. O viés temporal consiste em dar uma importância maior a um acontecimento dependendo do quão mais próximo do presente ele está. Isso é um viés porque o quão bom ou ruim é o acontecimento não depende da época em que ele vai acontecer. Devido ao viés temporal, existe uma tendência por parte dos ativistas de avaliar a importância e a eficiência de estratégias com base no impacto que cada estratégia terá sobre animais que ou estão vivos agora ou que viverão em um futuro próximo. Isso é não levar em conta que cada uma das estratégias tem desdobramentos de consequências em longo prazo. E, então, uma estratégia que pode parecer muito eficiente atualmente, porque ela tem um impacto positivo sobre os animais vivos agora ou que viverão no futuro próximo, pode ser menos eficiente do que outra que tem efeitos mais positivos, só que de longo prazo. Por vezes, a estratégia que tem efeitos melhores em curto prazo pode até mesmo ser contraproducente em longo prazo. Então, para nos livrarmos do viés temporal, o que temos de fazer na hora de decidir que estratégias seguir é avaliar o impacto que cada uma delas teria, imaginando histórias completas de mundo, por exemplo, que iniciam agora na escolha de uma estratégia e que duram até o final dos tempos. É claro que não conseguimos prever isso tudo com exatidão, mas podemos, por exemplo, imaginar o impacto esperado que cada uma dessas estratégias teria em longo prazo. Existe um conceito importante nessa discussão, que é o conceito de riscos S, ou riscos de sofrimento, que consiste em apontar que existe a possibilidade de, no futuro, haver a criação de novas tecnologias que afetariam negativamente uma enorme quantidade de seres sencientes e aqueles que deteriam o controle dessas tecnologias não se importariam com suas vítimas. Então, difundir a preocupação com o bem dos seres sencientes tem um impacto positivo de longo prazo provável, muito maior do que qualquer outro argumento indireto que apele a vantagens para os humanos ou a metas ambientalistas que possam ser que tenham algum impacto positivo no presente, mas que não têm o mesmo impacto positivo de longo prazo. Uma vez que, como vimos, não existe justificativa para se dar um peso menor ao bem de um ser senciente dependendo da época em que ele nasce, e uma vez que a imensa maioria dos seres sencientes muito provavelmente existirá no futuro, então não existe justificativa para nos preocuparmos apenas ou primordialmente com os seres sencientes que existem atualmente ou que existirão no futuro próximo. Se realmente nos preocupamos com os seres sencientes, vamos querer beneficiar a maior quantidade possível deles. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de produzir esse vídeo e também agradeço o interesse de quem assistiu o vídeo. Muito obrigado.